Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje vai ser um episódio muito sensacional, porque a gente está vindo de uma série, essas 2 semanas foram umas entrevistas cabeças, né? E a gente falou de teurgia, de alquimia, de hermetismo, do corpus hermético, e aí hoje a gente vai falar da teurgia pelo ponto de vista do jâmblico. E agora a gente fecha toda a parte do corpus herméticos. Por sugestão do Thiago, a gente vai criar ali uma playlist só de hermetismo tradicional agora, que está completinho as peças do quebra-cabeça, faltava só essa, né? E hoje, para falar sobre isso, vai ter um cara que já veio aqui, já é do boteco, ele já está praticamente da casa. Só que, antes de apresentar o convidado de hoje, pelo enoquiano.com.br, Ulisses Massad. Fala, galera. Realmente, Marcelo, essa semana está fantástica e já temos hoje mais um tema bem interessante. Eu estou aí ansioso para aprender um pouquinho. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbawa para quem está no Brasil e Konnichiwa se você estiver vendo à tarde, isso em outro horário. Vai ser um prazer falar de novo com Altman e vamos lá, Jâmblico, muito me interessa. Como um dos tradutores do Jâmblico, teurgia do Jâmblico, vai ser sensacional conversar com ele sobre isso hoje. E diretamente do mortesubita.net, Thiago Tomosalska. Boa noite, pessoal, porque aqui no Morte Súbita é sempre noite, né? Mesmo quando está meio-dia, o sol rachando, aqui está sempre meio obscuro. E hoje todo mundo aqui de preto, menos o Marcelo, que não recebeu o comunicado da intranet do Mayhem, mas vamos que vamos. Estou aqui conversar de novo com o Lucas Altman, já nosso parceirão aqui, meu irmão, historiador, escritor, autor de vários livros. Terminei, inclusive, de ler um dos livros dele hoje, O Demônio do Deserto. Para quem curte Telema, fantasia, filosofia, é um prato cheio. Ele já veio aqui falar de um outro livro dele, né, A Festa das Máscaras, esse eu ainda não li, mas vai ser o próximo da lista. E já teve aqui em outra oportunidade também para falar de neoplatonismo. Agora ele está com a gente para falar especificamente de iâmblico, como as pessoas chiques chamam o jamblicão. O Lucas, ele é historiador também, mestrando do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Paraná, e escreve sobre iâmblico, teurgia, neoplatonismo e gnosticismo antigo. Seja bem-vindo de novo, Lucas. Valeu, obrigado, pessoal. Muito bom, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Olha, como você já esteve aqui antes, já contou a sua história, inclusive a sua história acadêmica no segundo programa, eu acho que a gente pode pular nessa parte e ir direto para nos lambuzarmos de teurgia aqui com você. Então, tem a palavra aí para dar uma introdução ao tema para a gente. Quem foi o iâmblico, o que é teurgia? Acho que começa pelo básico e aí o Robson vai fazendo as perguntas complicadas. Tá bom. Bom, vamos começar do básico, né? Vamos começar quem que é iâmblicos, né? Ou jâmblico, né? Como a gente fala em português. O iâmblico é um filósofo sírio, né? Ele é nascido na cidade de Calcis, na Síria, e ele é uma figura muito interessante dentro da filosofia neoplatônica, especificamente aquele neoplatonismo que lida com as práticas teúrgicas, né? Que lida com teurgia. Então, se a gente for falar um pouco da biografia do iâmblico, né? Ele nasceu em Calcis, mas um elemento muito importante da biografia dele é que ele é descendente da família real de Emesa, que é uma cidade síria muito importante, que tinha um culto sacerdotal ao deus El-Gabal. O iâmblico, ele era parte dessa família real de sacerdotes de El-Gabal, que é um deus solar, né? No Império Romano, você teve, por exemplo, com a dinastia dos Severos, quando os Severos assumiram o poder no Império Romano, um grande aprofundamento desse culto de El-Gabal, porque o imperador Septímio Severo era casado com Júlia Domina, que era filha do sacerdote de El-Gabal, né? E tempos posteriores, a gente teve um imperador romano que é o Hélio Gábalo, e o Hélio Gábalo foi uma pessoa que tentou introduzir dentro do Império Romano o culto a essa divindade síria El-Gabal, inclusive gerando uma espécie quase que de um monoteísmo dentro do politeísmo da época em torno de El-Gabal. El-Gabal era uma divindade que ela era cultuada em Emesa, em torno de uma pedra negra, muito semelhante à pedra negra que a gente tem hoje no islamismo, dentro da Caaba. Era um culto à pedra negra e ele era um deus solar, né? Era um deus do sol, é uma fusão do deus El com Gabal, né? E o iâmblico, então, ele nasce dentro de uma família de reis sacerdotes. Isso é muito importante para a gente entender o iâmblico, né?
Então, ele nasce dentro de um contexto de uma família politicamente muito bem instruída dentro do Império Romano, né, uma família com bastante envergadura política, e também dentro de um conceito sacerdotal, uma família sacerdotal. Então, ele não nasce como qualquer um, ele já nasce dentro de uma estrutura sacerdotal. Ele nasce na cidade de Calcis, né? Ele é falante, então, do siríaco, primordialmente, mas ele também era uma pessoa fluente no grego antigo, que é a língua através do qual ele escreve suas obras. Durante a vida inteira do Iâmblico, ele buscou ter um conhecimento da transcendência, né? Ele buscou encontrar o transcendental, ele buscou encontrar o uno, ele buscou encontrar a unidade por detrás da existência, e isso levou ele a fazer uma série de viagens, né? A gente sabe que ele fez viagens pelo Egito, em que ele teve contato com os círculos herméticos do Egito, em que ele aprendeu muita coisa, mas ele também se dirigiu a Roma, e quando ele esteve em Roma, ele estudou com Porfírio. Porfírio é o discípulo direto de Plotino, que é o principal filósofo neoplatônico. Então, ele se versou em duas áreas muito fundamentais do pensamento humano, né, na época, que é o corpus hermético, ou seja, a literatura hermética, e a filosofia neoplatônica de Plotino. O Iâmblico, assim, teve essas duas grandes bases, e em determinado momento ele decidiu fundar uma escola própria na cidade de Apameia, né? Essa cidade de Apameia que ele decidiu fundar, a sua escola, tem dois motivos do porquê que ele escolheu fazer a fundação dessa escola nesse lugar. O primeiro de todos é porque era em Apameia que você tinha um grande templo ao deus Baal, em que dentro desse templo estavam contidos os oráculos caldeus, que é um texto teúrgico revelado na antiguidade, que foi a base de grande parte dos teúrgicos do mundo antigo. E o segundo ponto é porque foi em Apameia que Numênio, um grande filósofo neopitagórico, ensinou a sua filosofia. Então ele decide fundar um grupo, né, em Apameia, que era um grupo teúrgico filosófico. Era um grupo praticante de teurgia e era um grupo também que tinha suas vinculações com a especulação filosófica da época. No momento que ele se dirige a Apameia e ele funda sua escola, né, ele começa a realizar alguns escritos que são geralmente comentários sobre a obra de Platão, né? Então, para a gente fazer uma introdução, não ser muito redundante com o que eu falei no último vídeo, mas filosofia neoplatônica são insights muito profundos tidos a partir da obra de Platão, que tem significância espiritual elevada, né? E ele se considerava um filósofo neoplatônico nesse sentido, que ele tinha grandes insights a partir da obra de Platão, e a partir disso ele desenvolveu o sistema teúrgico dele, a partir de Platão e a partir da filosofia platônica que estava sendo desenvolvida no Império Romano. Quando ele monta esse círculo, né, ele se consagra como uma espécie de um sacerdote que é também filósofo, um sacerdote filósofo. E a primeira grande objeção que o Iâmblico tem é quando ele entra em um conflito com o seu antigo mestre Porfírio. Porque a teurgia, e a gente pode comentar mais para frente o que é teurgia, né? Mas vamos, se a gente for definir, basicamente são práticas mágicas que visam a deificação da alma, né? A teurgia era um tema muito disputado pelos filósofos da época. Então, Porfírio, filósofo neoplatônico discípulo de Plotino, ele escreve uma carta, que é uma carta endereçada a um sujeito chamado Anebo, que foi um discípulo de Iâmblico, em que ele faz algumas perguntas fundamentais sobre o funcionamento da teurgia. Por exemplo, que tipo de coisa que o Porfírio está perguntando é: como que podem os deuses serem eternos e onipresentes e, ao mesmo tempo, eles estarem quase que subjugados a determinados lugares geográficos específicos? Por exemplo, o deus Apolo habita no oráculo de Delfos. Então, como que pode uma divindade que, teoricamente, habitaria tudo, habitar num lugar específico que nem oráculos de Delfos? Esse é um tipo de pergunta que o Porfírio faz. Outro tipo de pergunta que o Porfírio faz: por que em determinados rituais teúrgicos a gente deve se abster de comer carne para realizar esses rituais teúrgicos? E é muito claro que os órficos, né, eram vegetarianos, eles não se alimentavam de nada de origem animal. Então, é parte da purificação humana a gente se abster de carne e, no entanto, a gente sacrifica aos deuses animais, né, como se os deuses devorassem aquela carne. Isso não seria uma impureza? A gente não estaria consagrando uma impureza aos deuses? Esse é o tipo de pergunta que é realizada pelo Porfírio, né? O Porfírio está tentando entender o lugar da teurgia na filosofia antiga. E o Iâmblico,
decide responder a essa carta, refutando esses questionamentos que o Porfírio faz, né? E quando ele refuta essa carta, ele publica um texto que a gente ficou conhecido para nós como De Mysteris, em latim, ou Sobre os Mistérios Egípcios, que é um título posterior que foi dado pelo Marcílio Fitino ao texto, né? E nesse escrito, nesse Os Mistérios Egípcios, o Iâmblico procura dar uma explicação sobre a teurgia. Ele decide explicar os pontos levantados por Porfírio. E ao explicar os pontos levantados por Porfírio, ele acaba por definir o que é a própria prática teúrgica. E a partir disso ele define o que é teurgia e ele desenvolve em 10 livros a sua fundamentação do saber teúrgico, né, na antiguidade. E a partir disso o Iâmblico ele se consagra na posterioridade como o grande defensor das tradições politeístas da antiguidade. Então, quando o imperador romano Juliano, por exemplo, que as pessoas conhecem como Juliano o Apóstata, mas o imperador Juliano decide combater o cristianismo e realizar uma fundamentação politeísta do Império Romano, né, ressuscitar o Império Romano a partir de suas bases politeístas, ele faz isso baseado em Iâmblico. Iâmblico virou um grande porta-voz do politeísmo no mundo antigo, né, para responder essas perguntas a partir das formulações que ele faz da teurgia, né. Então, a gente vai tentar explicar um pouco o que é essa teurgia, como que eram essas práticas, mas antes eu vou abrir aqui para as perguntas que já foram levantadas, né? Eu vi que algumas pessoas levantaram a mão aqui. Pode fazer perguntas. Talvez o que eu vou perguntar seja o próximo assunto que você vai abordar, né? A minha questão era o termo teurgia, né? Da onde quem foi o criador dele? Porque nós que somos leigos no assunto, a gente tem que o Iâmblico é o pai da teurgia, assim, algo mais ou menos nessa linha. Uhum. Mas pelo jeito é algo anterior a ele. Isso vem de Plotino ou não? Ou é anterior a Plotino? Eu queria saber mais ou menos essa origem do termo teurgia e Tá. o que aconteceu dela, como ela era antes de Iâmblico e como ela se tornou depois de Iâmblico. Se teve Tá. pelas essas definições que você falou, o que ele acrescentou, o que ele definiu. O termo teurgia aparece a primeira vez nos escritos que a gente conhece como oráculos caldeus, né? Os oráculos caldeus são textos revelados na antiguidade por um sujeito que se autodenominou Juliano o Teurgo. Esse Juliano o Teurgo era filho de um outro teurgo, Juliano o Caldeu, também de nome Juliano. E esse Juliano o Caldeu, antes do Juliano o Teurgo, seu filho, nascer, ele concebeu que ele deveria criar uma criança, produzir uma criança que tivesse uma alma angélica. E para isso ele fez alguns rituais que a gente pode, hoje em dia, se a gente for transpor para o mundo contemporâneo, entender como ritos de magia sexual para produzir essa criança. Essa criança nasceu, é Juliano o Teurgo, e desde pequeno, desde que era criança, essa criança foi treinada para receber o influxo dos deuses e produzir determinados oráculos. Oráculos no sentido de verdades reveladas sobre a divindade para a humanidade. O Juliano Teurgo, em determinados momentos da vida dele, recebeu as inspirações dos deuses e ele proferiu determinadas palavras que foram consideradas inspirações divinas que constituíram um texto sagrado, que são os oráculos caldeus, que eram esses textos que estavam contidos dentro desse templo de Baal em Apameia. A primeira vez que o termo teurgia aparece, né, ou teurgo aparece, é nesses escritos e é em referência àqueles que são os produtores desses escritos, teurgia. O termo teurgia, no grego, ele significa ação dos deuses. Então, na verdade, a gente geralmente, quando pensa em teurgia, a gente pensa em seres humanos fazendo rituais teúrgicos. Essa é uma concepção errada. Teurgia é a ação dos deuses. Então, se Zeus, por exemplo, produz um trovão, né, se Afrodite produz um eros nas pessoas, produz um desejo sexual nas pessoas, essa ação dos deuses é teurgia. O que o teurgo, que é o ser humano que está mobilizado por essas ações, faz? Ele simplesmente torna a alma dele receptiva para receber esses influxos e agir cerimonialmente com eles. Mas a teurgia significa as ações dos deuses manifestadas. E a gente tem pré-iâmblico uma teurgia que ela ainda não é definida conceitualmente. Tá? Antes do iâmblico, a gente não tem uma defesa filosófica da teurgia. O iâmblico é quem vai dar essa defesa filosófica da teurgia, é quem vai
explicar, em termos mais ou menos racionais, o que é a prática teúrgica. Ele vai fundamentar a teurgia quando ele está respondendo ao Porfírio. Ele Aí fez vai para dar o paganismo o que o Santo Agostinho fez para o cristianismo. Sim, de modo análogo. De modo análogo. Né? Então, Posso dar uma vocês intervenção uma aqui? pessoa que... Pode, aham. Você falou que os oráculos caldeus ficavam no tempo de Baal, e eu gostaria que você, se você pudesse, você fosse um pouquinho mais específico, porque os Baalim eram um grupo genérico de deuses, e a gente tem ali na região da Pérsia uma quantidade bem grande de Baals, vamos dizer assim, Baalins. Uhum. E onde ficava especificamente esse texto? Em qual dos templos? Em qual momento? Acho que faltou essa informação. Ficou um pouco desconexo para mim na questão de linha do tempo. É no grande templo de Baal, na cidade de Apameia. Certo. Em Apameia, você tinha um grande templo da divindade Baal, né, cultuado enquanto um deus fenício, não enquanto um deus persa. E nesse templo você tinha os oráculos caldeus. Eles ficavam contidos dentro desse templo. Mas os oráculos caldeus foram divulgados pelo Império Romano inteiro. Então, pessoas tinham acesso a esse texto em Roma, pessoas tinham acesso a esse texto na Espanha, na Gália, em regiões diferentes do Império Romano, as pessoas tinham acesso a isso. Mas existia uma cópia desse texto nesse templo específico de Baal, que ficava na cidade de Apameia, que foi onde o Iâmblico decidiu ensinar. Certo. Não sei se tem mais alguém que levantou a mão. Não. Perguntas limpas, pode prosseguir. Posso prosseguir? Então, o Iâmblico, a obra dele, né, nesse texto, que é chamado Os Mistérios Egípcios, né, ela é uma resposta a Porfírio. E o que é muito interessante é que ele decide responder Porfírio não utilizando do seu nome Iâmblico, mas de um personagem. Então, ele assume a persona de um sacerdote egípcio, chamado Ábamon, e a partir dessa persona, ele começa a responder a Porfírio. Primeira coisa, ele afirma derivar todo o conhecimento dele que ele tem do deus Hermes. Ele afirma que todo o conhecimento que ele possui está emergindo do deus Hermes e que toda a sabedoria que ele está trazendo é a sabedoria do Antigo Egito. Então, a gente vê uma influência no Iâmblico, que é uma influência das antigas tradições egípcias. E, na verdade, o que o Iâmblico está tentando fazer quando ele está explicando teurgia é tentar explicar para essas pessoas da época os cultos tradicionais da antiguidade. Então, quando a gente pensa teurgia, é importante a gente saber que a teurgia, para Iâmblico, ela não é diferente das práticas sacerdotais do politeísmo. As práticas sacerdotais do politeísmo são consideradas teurgia por Iâmblico. Então, o que os sacerdotes egípcios faziam dentro dos seus templos é considerado teurgia. O que o oráculo de Delfos fazia na Grécia é considerado teurgia. O que os sacerdotes sírios faziam nos templos de El-Gabal eram considerados teurgia pelo Iâmblico. O Iâmblico está apenas explicando racionalmente esses elementos que existiam na antiguidade. Né? E dentro dessa explicação que ele entra, tem todo um desenvolvimento que ele realiza, né? No qual ele vai explicando esses elementos a partir da via filosófica neoplatônica. Então, alguns elementos que são interessantes, por exemplo, da gente ter em mente, assim, dentro da filosofia do Iâmblico, a base da teurgia, como ele concebe, é a ideia de que a gente tem que deificar o mundo. Então, se a gente for olhar para o gnosticismo na antiguidade, o que a gente vê no gnosticismo na antiguidade? A gente tem um princípio divino, que em algum momento se fragmentou, produziu o demiurgo, que é uma massa ignorante da realidade, essa massa produziu o mundo, e o processo espiritual é você sair do mundo para você se conectar com o divino. Você precisa transcender o mundo para você se conectar com o divino. O processo do Iâmblico é oposto ao processo do gnosticismo, é o processo de você trazer a divindade para a matéria, você deificar a matéria. Como que isso é feito em termos práticos? Através de uma arte de magia cerimonial chamada telestique. O que é a telestique? A telestique é como que você, através de ritos mágicos, consegue transformar um amontoado de argila, por exemplo, na manifestação plena de um deus,
que é quando você constrói uma estátua daquela divindade. Então, você tem todo o processo de confecção daquela estátua, como que aquela estátua vai ser criada, como que aquela estátua vai ser confeccionada, para que a divindade passe a habitar naquela estátua. Então, você tem o ritual não só de produção da imagem, mas você tem o ritual de consagração da imagem. A gente tem relatos, por exemplo, de uma estátua de Hécate na antiguidade, que as pessoas viam ela dar risada, depois que ela já estava consagrada. Né? A estátua se transformava num fenômeno vivo. Então, você fez um processo que, se a gente olha metafisicamente, isso bagunça o cosmos inteiro, porque você tem metafisicamente o mundo dos deuses e o mundo das coisas materiais. Mas na teurgia, você pega um elemento material e transforma ele no mundo dos deuses. Os deuses passam a se encarnar. Os deuses passam a habitar a materialidade das coisas, os fenômenos. E o termo utilizado pelo iâmblico para descrever esse fenômeno material habitado pelos deuses é súntema. Então, a teurgia é uma arte de fabricação de súntemas. É uma arte de fabricação de elementos materiais que são habitados pelas divindades. E essa é uma prática que a gente encontra no corpus hermético também, né? Então justifica o que ele falou de ter vindo do Egito e tal. Sim, totalmente. A gente encontra isso no corpus hermético, a gente encontra isso num filósofo anterior ao iâmblico, que é o Apuleio. A gente encontra isso quando a gente vai olhar as práticas gregas, por exemplo, com o que era feito nos templos, com as imagens das divindades. A gente vai encontrar isso no Egito, nas consagrações das imagens. Então, são práticas politeístas tradicionais que ele está explicando. Né? O súntema, para o iâmblico, ele é aquilo que abre a porta para a gente ter uma conexão com o mundo divino. Né? Quando você tem uma estátua e aquela estátua é o Deus que ela está encarnando, ela não é só uma representação do Deus, mas ela é o próprio Deus, você tem uma matéria que foi divinizada e que se transforma num veículo para a conexão com uma instância espiritual que está acima de você. Né? Isso é muito baseado na estrutura platônica, no pensamento platônico, que concebe um mundo inteligível. E o que é o mundo inteligível? É o mundo que a gente acessa pelo nosso insight. Quando a gente tem um insight, quando a gente tem um gap na nossa cabeça, que a gente consegue acessar uma coisa que é transcendental a nós. A gente acessa esse mundo que a gente não vê, que a gente não toca, mas que ele é transcendente. Por exemplo, quando a gente pensa no infinito, e a gente tem um insight a respeito de uma experiência do infinito, é uma coisa que a gente nunca viu, a gente nunca tocou, mas é uma coisa que a gente está acessando. Isso é um mundo inteligível. Mas para o Platão, esse mundo inteligível, ele está refletido no mundo material. O demiurgo, que é o criador da realidade, olhou para o mundo inteligível e produziu a nossa realidade material. Então, por exemplo, de algum modo, essa garrafinha que eu tenho na minha mão, ela é uma imagem do mundo inteligível. E por esse motivo, a gente pode realizar uma prática de reversão, a gente pode retornar os elementos da materialidade à sua componente divina e, por isso, deificar a natureza da realidade. Né? Não sei se está fazendo sentido, mas essa ideia de deificação daquilo que é material. Seria a produção de ídolos para serem cultuados. A gente vê isso até na África, né? Que em várias outras culturas, essa parte é sensacional. E o porquê da estátua ser considerado também alguma coisa sobrenatural, né? E também depois você vai ver no Islã também por que os caras resolvem quebrar tudo também. Você não está só quebrando uma estátua ali, você está destruindo a divindade, né? Exato, exatamente. Essas estátuas, elas passam a encarnar o divino. E isso, dentro da concepção do mundo antigo, ela é o que a gente chama de quase que de uma... a gente chama de uma transferência ontológica, porque dentro do princípio da realidade, o mundo divino e o mundo material deveriam estar separados, mas no ato teúrgico, eles se convergem e se transformam numa unidade. Então, você tem essa unidade transcendental manifestada num fenômeno particular. Então, supondo que eu tenha aqui uma estátua de Afrodite, por exemplo, que ela está consagrada a Afrodite, ela é simultaneamente um elemento material, individual, singular, que estaria aqui na cidade que eu estou, em Morretes, no Paraná, mas ela é simultaneamente um elemento universal, que é Afrodite, que é a divindade que está por detrás de todas as coisas. Então, aquilo que é particular, aquilo que é singular, fica mesclado com aquilo que é universal. É como se a gente fosse fazer uma abstração para outro sistema, se a gente pensasse na experiência do Samadhi, que é a experiência iógica da dissolução do eu na totalidade.
é como se o elemento, o objeto, estivesse num estado de samadhi em que ele está dissolvido na totalidade do transcendente e ele manifesta a divindade por conta disso. Será que E a gente aí, poderia fazer uma relação com as firmezas que a gente tem na Umbanda, Quimbanda? Eu acho que sim, mas as firmezas aí, elas seriam, me corrija se eu estiver errado, mas elas são firmezas de entidades, espíritos humanos. Exato. Iamblico tá falando de... Tem vários tipos, mas tem um paralelo, sim, eu consigo enxergar isso, é fantástico. Sim. Eu A pensei única nesse distinção assunto. é que o iâmblico está falando de você encarnar divindades que são fenômenos atemporais que estão presentes a todo momento em todas as coisas. Que seria o mundo divino, o mundo do luminoso dentro de uma imagem, né? Incorporar dentro de uma imagem, isso. Só que o que é mais interessante é que a gente tem dentro do escopo da teurgia do iâmblico o momento em que você, ser humano, se transforma num súntema também da divindade. Que é quando, em vez de você pegar uma argila e você transformar aquela argila num súntema da divindade, você transforma o teu corpo e a tua alma num súntema do divino. A gente tem várias concepções pelos quais a gente pode produzir súntemas. Por exemplo, quando a gente olha do ponto de vista neoplatônico, tentando entender, por exemplo, o que é a mumificação egípcia, a mumificação egípcia é um súntema, é um ícone divino que a gente faz, no qual a gente transforma a matéria morta do corpo da pessoa que morreu em Osíris. A gente deifica aquela matéria transformando ela em Osíris. A gente osirifica aquela matéria transformando ela em Osíris. Então, aquele corpo morto, ele é embalsamado ao ponto dele se transformar em Osíris, se transformar numa unidade transcendental. Tanto que a gente vê nos papiros egípcios que o morto, depois de morrer, depois do processo de mumificação, ele é identificado enquanto Osíris. Ele se transforma na própria divindade. Então, você pode pegar um pedaço de argila e você transformar essa argila em divindade, produzindo uma estátua. Você pode pegar o pedaço de uma pessoa morta e você transformar aquilo em divindade, que nem os egípcios produziam Osíris, mas você pode pegar a tua alma e transformar a tua alma em divina. E aí, quando a gente entra nesse processo, a gente entra dentro das descrições de possessão dentro do iâmblico. Porque o ápice, o cume da prática teúrgica do iâmblico é como que a nossa alma se transforma em algo possuído pelos deuses. E os deuses passam a possuir a nossa alma dentro de um transe que é um ritual de possessão. Então, a teurgia, ela é sobre possessão. E aí a teurgia dialoga muito com as tradições brasileiras que a gente tem, como candomblé, umbanda, pela presença da possessão. É o momento em que nós, seres humanos, nos tornamos num ícone daquela divindade. Então, por exemplo, nos oráculos de Delfos, a pitonisa, que é a sacerdotisa de Delfos, ela incorpora ou ela recebe aquele influxo de Apolo, e no momento que ela fala, no momento que ela transmite a sua palavra, ela é Apolo. O corpo dela se transformou num ícone. Assim como você tem a estátua de Hécate, que foi transformada na divindade, você tem o corpo da pitonisa transformado naquela divindade. A alma dela é deificada. E nisso você tem um duplo processo. Na mesma medida que o Deus desce e deifica aquela alma também sobe e experiencia a comunhão com os deuses. E aí você tem a experiência da enosis, que é quando a alma humana ela está deificada e ela está divinizada e unificada com os deuses, através da experiência da possessão. Então, o iâmblico, ele entende as práticas oraculares da antiguidade, por exemplo, o oráculo de Delfos, o oráculo de Claros, de outras regiões da antiguidade, como formas de deificação da alma. A alma é deificada através desse processo. A alma, assim, ela se torna divinizada. Por isso que a possessão, ela é um dos grandes ápices da experiência teúrgica do iâmblico. Você ser literalmente possuído pelo divino. É como se a gente fosse fazer o paralelo e a gente fosse fazer a comparação com candomblé, por exemplo. No momento que a pessoa está incorporada, ela está no transe, possuída por Xangô, aquela pessoa ela é Xangô, ela é como se ela fosse um ícone, uma estátua de Xangô, né? Então, o Deus se manifestou no corpo, se manifestou na alma, e ele tomou por completo aquela pessoa. E a pessoa que está experienciando isso, ela está tendo também uma experiência de ascensão, porque ela está tendo uma experiência de unificação com o divino, em que a consciência dela fica indistinta do divino.
e aí entra numa espécie de um samadhi, que é uma unificação que sujeito e objeto estão aniquilados na mesma experiência, na experiência da unicidade. Então você tem essa experiência da unicidade, em que esses elementos todos estão unificados e a alma da pessoa é deificada nesse processo, que é o processo da possessão. Você tem, geralmente, na historiografia, pessoas que distinguem 2 tipos de experiência de transe. A experiência de transe, que é a experiência de transe mediúnica, que é quando você recebe uma coisa no corpo e você atua a partir dela. E a experiência, por exemplo, que é a experiência xamânica, que é quando você sai do corpo e ascende até a divindade. No iâmblico, esses 2 movimentos são simultâneos. Receber a divindade no corpo é simultaneamente a tua alma ascender aquela divindade e estar em unidade com ela. Não sei se está fazendo sentido, se está dando para captar mais ou menos. Sim, é bem hermetismo mesmo, né? Cara, é Sim, perfeito e muito tem tudo a ver com hermetismo. as filosofias das religiões africanas, cara, principalmente as religiões de possessão. Cara, total. a ideia da divindade habitar a alma e ter esse paralelo com as estátuas e com firmeza e até mesmo às vezes com a estátua feita com o orixá dentro, putz, com o Loá, é um negócio assim maravilhoso. Sim. Por isso que o iâmblico se tornou o grande propagador do politeísmo, porque ele está explicando como que o politeísmo funciona, ele não está criando algo novo. Né? A teurgia não é uma criação do iâmblico. Ele apenas explica por esse termo, teurgia, aquilo que já existe, que já era praticado por várias tradições mediterrânicas da época, né? Tanto na África, quanto na Europa, quanto no Médio Oriente. Várias tradições já funcionavam através disso, e ele está somente explicando essas tradições para o Porfírio, que é um filósofo, que é um intelectual, não é um homem mágico, o Porfírio não é um homem sagrado, e o Porfírio não consegue entender. E ele está explicando para alguém que não consegue entender como que esses processos funcionam, né? Então, a obra inteira dele é dedicada a isso, é dedicada a essa explicação de como que esses fenômenos se dão. Por isso que a gente consegue pegar o iâmblico e a gente consegue olhar tradições africanas e a gente fala, cara, faz total sentido. Mas porque ele está explicando fenômenos que são fenômenos universais, né? São fenômenos que são acessíveis em diferentes temporalidades, porque ele está explicando aquilo que é a raiz da prática mágica do politeísmo. A prática mágica do politeísmo é uma prática de deificação do mundo material. Não é a lógica cristã, que é a lógica de você fugir do mundo material, porque o mundo material ele é fruto do pecado. É a lógica de você integrar, é a lógica de você transformar o mundo em divino. E quando a gente entende essa concepção de súntema, que é essa coisa em que o divino está habitando a materialidade, a gente percebe, por exemplo, que para os politeísmos antigos, o mundo inteiro é um grande súntema. Por exemplo, qual que é o principal súntema nos cultos de Dionísio? É o vinho. O vinho é transmutado teurgicamente na bebida de Dionísio que as pessoas vão beber. Qual que é o súntema de Afrodite? O súntema de Afrodite é a sexualidade. Então, quando você está numa relação sexual, você está participando de Afrodite, do mesmo modo que quando você bebe vinho, você está participando de Dionísio. O súntema da deusa Hera é o fenômeno do casamento. Quando você casa, você está participando do súntema da deusa Hera. E assim sucessivamente, até a gente olhar os fenômenos físicos, os fenômenos naturais, que são fenômenos da divindade. Por exemplo, o caso do raio, o caso do trovão vinculado a Zeus. Ele é um súntema de Zeus. Né? Do mesmo modo que o oceano é um súntema da divindade oceano. Né? Mas os cristãos acabam usando isso no lance do corpo de Cristo e sangue de Cristo também, né? Perfeito. Eles criticam, mas eles também usam, né? Por que eles fazem isso? Isso que é muito interessante. Porque existe um teórico cristão chamado Pseudo-Dionísio Areopagita, que o Pseudo-Dionísio Areopagita leu o iâmblico e aplicou a lógica do iâmblico para os sacramentos da igreja. Então, ele literalmente leu o iâmblico e aplicou a lógica do iâmblico para os sacramentos da igreja, em que esse pão, né, essa hóstia e esse vinho são deificados e se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Né? Isso tem uma influência direta do iâmblico a partir de Pseudo-Dionísio Areopagita. E isso também se manifesta até mesmo dentro da tradição grimorial, quando a gente vê o uso da cera e da argila virgem, por exemplo, nas Chaves Maiores de Salomão, onde ele fala sobre a instrução de como você fazer a imagem, né? E a imagem aí mencionada é uma imagem, um ídolo, para que você evocasse o espírito e pudesse constrangê-lo a posteriori. Uhum. Com certeza, com certeza.
Ô, Robson, dá para você dar um passo a mais, e até os sigilos goécios são, no final das contas, a mesma ideia da Suntema. Você tá colocando aquela entidade menor num círculo na qual você vai evocá-la. Sim, sim. Sim. E o iâmblico trabalha com vários tipos de súntemas. Tem súntemas materiais, por exemplo, as estátuas, o corpo humano, o vinho, a sexualidade, mas existem súntemas imateriais, que são, por exemplo, símbolos abstratos. Os números, como o iâmblico era também pitagórico, os números também são súntemas da divindade. Então, o número 1 é um súntema do divino preexistente na unidade, né? E você vai ter essa presença de súntemas imateriais. Então, por exemplo, um símbolo, um sigilo criado, ele é um súntema do divino. Ele é o divino manifestado em carnalidade, ele é o divino manifestado em matéria. Ele trabalha com isso também. A teurgia do iâmblico tem essa manifestação de símbolos imateriais. E até por isso eu costumo recomendar para o pessoal que estuda magia grimorial, volta e lê Jamblick, porque se você não leu, você perdeu muita coisa no caminho. Isso vai para Sim. tudo, né? Para talismãs, até para os instrumentos mágicos, né? Na terça-feira, o nosso convidado ele comentou que tudo dentro de um ritual de teurgia é animado, né? Então você conversa com a sua espada, você conversa com os seus instrumentos mágicos, né? Ele trouxe esse assunto. Então vai muito de acordo com o que o Lucas está dizendo aqui hoje para a gente. Exato, exato, exato. É Tem essa um ponto. força de animação da realidade com elementos do divino, né? Então, qual que é o grande segredo teúrgico, o grande mistério teúrgico? É como que você faz os deuses se encarnarem, se transformarem em carne, né? Como que você faz os deuses se manifestarem no mundo do aqui e do agora. Porque o que importa para a teurgia do iâmblico é justamente isso. É o mundo do aqui e do agora. Porque o mundo do aqui e do agora é um sacramento divino. E esse mundo deve ser deificado. E quando você é um teurgo, que você está participando dessa deificação da realidade, você está ajudando a construir esses súntemas, você está ajudando o grande demiurgo, que é o grande criador da realidade, a produzir um mundo divino como ele é. Então, o mundo, de algum modo, para o iâmblico, ele é um mundo incompleto, em alguma medida, e os teurgos têm a função de complementar esse mundo, continuando essa obra da criação, né? O Platão, no Timeu, vai desenvolver essa ideia, que é a ideia de como que o grande demiurgo transformou o mundo num ícone do divino. E nós temos a função de continuar esse processo, de continuar deificando a matéria, né? Trazendo os deuses para a matéria. É esse link entre os deuses e o mundo material que é onde está a chave da teurgia, né? Que é diferente do que a gente entende por teurgia quando a gente vai ver, por exemplo, a alta magia contemporânea. Ela tem algumas distinções em relação a isso, porque existem algumas tradições, como a tradição do Martinez de Pasquali, por exemplo, por mais que ele usasse o termo teurgia, ele tem uma valorização negativa da realidade, né? A realidade ela é fruto de uma prevaricação, né, que aconteceu na realidade. Então você tem um fenômeno de queda. Isso não existe na teurgia. A realidade ela é prenha da divindade na teurgia do iâmblico. E a gente tem que só acordar o divino nas coisas, né? Então é aquele ritual de acordar a múmia, para que a múmia tome consciência dela enquanto Osíris. É você acordar as coisas para o potencial divino que ela já tem dentro delas. Isso quando a gente faz isso externamente, enquanto mago agindo, ou quando a gente faz isso internamente na nossa alma. A alma acordar para isso, por fato de que ela é divina e que ela está reconectada com os deuses a todo momento. Né? E esse acordar da alma é o lampejo filosófico, que é quando a nossa alma se transforma unificada aos deuses, quando a nossa alma se transmuta num súntema divino. Vocês levantaram a mão aí? Acho que são 3 pessoas que levantaram, 2. A minha questão, acho que tem alguém que está assistindo a gente deve estar pensando a mesma coisa. O iâmblico, ele fica... Ele teoriza, ele instrumentaliza, tal, fala toda a metafísica dele, mas ele chega na obra dele a dar práticas de como fazer a teurgia? Ou ele parte do princípio que as pessoas já sabiam fazer e só ficar na discussão filosófica mesmo? Ele parte mais do pressuposto que as pessoas já sabem fazer, tá? Então, ele está explicando práticas que acontecem. Ele não dá nenhuma instrução, porque não é que ele não desse essas instruções, ele dava essas instruções na escola que ele tinha em Apameia, ele ensinava as pessoas a fazer isso. Mas nos escritos dele, ele está defendendo a teurgia perante Porfírio.
né? Ele está numa discussão com o Porfírio e ele está explicando para o Porfírio. Então, ele está falando para o Porfírio coisas como, cara, um Deus, Porfírio, está em todas as coisas simultaneamente, inclusive um daimon. Um daimon, ele é imaterial, então ele está em todas as coisas simultaneamente. Ele está em vocês, ele está em mim, ele está no passado, ele está no futuro, ele está no presente. O que acontece é que você tem receptáculos, e receptáculo é aquilo que é capaz de receber a influência teúrgica, o objeto, por exemplo, a estátua, ou a pessoa capaz de receber aquela influência teúrgica. Existem receptáculos que são mais apropriados para receber aquele influxo divino. Então, por exemplo, o templo de Delfos, ele era um receptáculo para receber a influência divina de Apolo. Mas isso não significa que Apolo está contido ali naquele espaço. Apolo está presente em todas as coisas, mas aquele espaço conseguiu se transformar num súntema adequado para Apolo. Né? Então, ele tá nesse tipo de coisa. Ele não dá instruções práticas de como você realizar isso. Né? Ele sempre parte do pressuposto que é uma discussão em que o interlocutor dele, que é o Porfírio, já tem mais ou menos noção do que são aquelas práticas, ele está explicando e ele está desenvolvendo. Né? Ele não chega a instruir um iniciante a partir da prática teúrgica. Né? Será que a gente poderia especular que essas práticas a gente encontraria, por exemplo, nos papiros mágicos gregos? Você tem elementos teúrgicos nos papiros mágicos gregos. Você tem esses elementos teúrgicos. Só que os papiros mágicos gregos são complexos porque eles misturam duas coisas que o iâmblico tenta diferenciar. O iâmblico tenta diferenciar teurgia de goeteia, que no mundo antigo são duas práticas distintas. Qual que é a diferença entre as duas? A goeteia é a magia com fins práticos. É a magia, por exemplo, que eu vou fazer para ganhar dinheiro, é a magia que eu vou fazer para ganhar um amor, que eu vou fazer para ter uma pessoa, né? Isso é goeteia. A teurgia é essa magia com o fim de deificar a vida e de deificar principalmente a alma. Inclusive, você É o que a gente chama hoje de iniciação e feitiçaria. Isso, exatamente. É essa distinção que ele faz. Ele é um dos primeiros a fazer essa distinção. O termo goeteia, que é esse termo grego, vai dar origem posteriormente ao termo goécia. Mas a gente também não pode confundir uma coisa com a outra, porque hoje em dia a gente concebe que a goécia é trabalho com daimon. E por isso que ela seria goécia. O iâmblico, a teurgia do iâmblico trabalha com daimon. O que muda é a intenção do operador, entendeu? Quando o operador tem uma intenção diferente com o usufruto daquela prática. Né? A prática em si ela é exatamente a mesma, mas a tua intenção que vai mudar. Então eu posso invocar Dionísio, para Dionísio consagrar a minha alma ao entusiasmo, que é se tornar preenchido por Deus, né? Entusiasmo significa isso, em teos, né? Dentro Deus está, né? De entusiasmos, Deus dentro de si. Eu posso consagrar aquela prática para eu ter um entusiasmo dionisíaco, ou seja, para eu ser preenchido pela divindade, que é uma prática teúrgica, ou eu posso invocar Dionísio para conseguir uma riqueza material, e aí seriam termos diferentes na lógica dele. A teurgia ela está se valendo especificamente dessas práticas que visam deificar a matéria, deificar a vida e deificar a vida material. Bem interessante Essa a explicação. é a distinção. E isso acho que vai muito também essa ideia de goeteia e teurgia talvez seja o que a gente chama hoje de alta e baixa magia, né? A alta magia ser aquilo que te conecta com algo divino e a baixa aquilo que você usa para o dia a dia, para o cotidiano. Exato. Mesmo que na operacionalidade delas, elas sejam muito parecidas. Então, a gente vai ver nos papiros mágicos que o Tiago citou, práticas iguaizinhas às que o iâmblico fazia, mas com intenções diferentes. Então, você faz todo o ritual teúrgico, você fala todos os nomina bárbara, que são os nomes das divindades, você fala tudo aquilo, mas o que muda é a sua intenção. A intenção de você, por exemplo, conquistar uma pessoa que você está buscando conquistar, que você não consegue conquistar, que você está buscando atrair aquela pessoa através do ritual mágico, ou você está buscando deificar a sua alma, ou você está buscando deificar algum objeto. Essa é a distinção entre goeteia e teurgia. Mas tem uma outra distinção mais profunda, que tem uma historiadora, a Emma Clark, que ela desenvolve bastante isso, é que a goeteia ela é uma coisa que acontece dentro das leis da natureza. Então, para você fazer uma goeteia bem feita, você precisa entender como que as leis cósmicas funcionam, que a partir disso você consegue manipular essas leis cósmicas para você ter um efeito desejado. Enquanto a teurgia, por outro lado, ela busca transcender as leis cósmicas. Ela busca ir além das leis cósmicas, porque ela está tentando acessar justamente aquilo que está acima do cosmos, que são os próprios deuses. E essa transposição que a teurgia faz de unificar o humano com o divino, unificar o material com o divino, ele é uma transposição das leis cósmicas. Isso é quase como se fosse um milagre.
né? Por isso que muitas pessoas vão falar do ato miraculoso dentro de Iâmblicos. O que é o miraculoso dentro de Iâmblicos? O miraculoso é esse movimento em que a materialidade passa a ser preenchida pelo divino. Então, instâncias tão separadas, né, que é a instância do mundo divino e a instância do mundo material, elas passam a ser unificadas dentro dessa prática teúrgica. E isso é a realização do milagre, que é uma coisa que os cristãos vão se apropriar, por exemplo, quando eles vão falar do milagre da missa, né? Em que o pão e o vinho vão se transformar no corpo e no sangue de Cristo. É uma ideia parecida. Qual que é a grande distinção entre Iâmblico e o cristianismo? Que para o cristianismo, você só tem um súntema possível, que é Jesus Cristo. Só existe uma via para Deus, que é Jesus Cristo. E a transmutação só pode acontecer através da hóstia e do vinho. Enquanto para o iâmblico, qualquer coisa pode ser transmutada. Qualquer coisa pode se transformar numa oferenda aos deuses e numa participação do mundo divino, né? Essa é a principal distinção. O cristianismo pega e coloca uma coisa como só existe um súntema. E para o iâmblico existem inúmeros súntemas, né? Porque ele é politeísta. Então existe, como eu falei, o vinho para Dionísio, sexualidade para Afrodite, etc, etc, etc. Né? Existe toda uma pluralidade gigantesca de práticas que você pode realizar para você deificar o mundo ao seu redor, para você tornar a tua vida sagrada. E esse é o grande objetivo da teurgia, como que você transforma a tua vida em um sacramento, como que a tua ação individual no mundo se transforma num sacramento da divindade, como que você encarna esse súntemo, né? E um elemento que é muito interessante é como que se dá na prática a teurgia. O iâmblico fala que você tem que atingir na tua alma um estado que ele define como udeneia, em grego. Uden significa nada. É como se você precisasse nadificar a sua alma. A sua alma chegar a um estado de nada, um estado de vazio, um esvaziamento completo. Quando você chegar nesse esvaziamento completo de si, é quando você pode ser preenchido. Que é quando você se transforma em Cora, que é o grande receptáculo capaz de receber essas emanações divinas. Então, tanto quando você vai lidar com um objeto, por exemplo, como uma argila, quando você vai lidar com a tua própria alma, você tem que praticar essa udeneia, que é você chegar nesse estado de esvaziamento completo para que essa divindade possa vir a te preencher. Esse esvaziamento completo não vai existir na goeteia. Você está repleto de intenções na goeteia, você está repleto de vontades de fazer determinadas coisas, né? E na teurgia, não. Na teurgia você tem esse esvaziamento para que o divino possa habitar. E é por isso que teurgia é a ação dos deuses e não a ação dos humanos. São os deuses que agem teurgicamente. O ser humano se transforma só no receptáculo para que essa ação divina possa vir e ela possa acontecer, né? E que a partir disso ela possa enriquecer a alma quando a alma chega nesse estado de esvaziamento. É bem interessante isso. Ô, Lucas, deixa eu fazer uma pergunta. Em que momento da história que essas definições mudaram, né? Porque tem essa definição que você está passando, que é a do jâmblico, mas se você pega as definições modernas, parece que elas são um pouquinho diferentes, né? Você sabe dizer aonde mudou, em que momento histórico isso aconteceu? Essas distinções entre teurgia e goeteia, você fala? Não, eu digo da teurgia antiga de Jâmblico com a visão moderna de teurgia, que, por exemplo, hoje... Isso acontece com a emergência do cristianismo. É a emergência do cristianismo que muda todo o panorama. Não tem como você fazer teurgia iambliciana dentro da cosmovisão cristã, que é uma cosmovisão de um súntema, uma cosmovisão que ela vê a realidade cindida, ela vê o mundo dividido entre divino e profano, né, o sagrado e profano, divino e humano, ela vê uma distinção muito clara entre as classes, ela é uma visão dual, enquanto a visão do iâmblico é uma visão não dual, você tenta a todo momento transcender a realidade na imanência de estar a todo tempo com o divino. Então é com o cristianismo que acontece isso, até quando leitores mais contemporâneos tentam ler iâmblico, eles geralmente leem pelo filtro do cristianismo, eles acabam caindo numa coisa muito diferente do que o iâmblico está propondo, né? Então, por mais que você pegue práticas como Martinez de Pasquali e a gente chame de teurgia, a gente vê que na prática ela não tem nada a ver com a teurgia antiga, ela é muito mais próxima do que os gnósticos faziam, e não com a teurgia do iâmblico, né? É exatamente isso que eu queria perguntar, né? Em que momento, por exemplo, que você deu o exemplo do Martinez de Pasquali, mas isso provavelmente é anterior a ele, não é? Essa visão de teurgia diferente do que era de Jâmblico ou não? Como que é a pergunta? Desculpa, não entendi. Por exemplo, você deu esse exemplo da visão de Martinez de Pasquali, né, que é uma visão mais gnóstica do que a teurgia dele é uma coisa mais voltada para o gnosticismo do que
para a teurgia de Jâmblico. Uhum. Anterior a ele, tem algum momento em que isso é virado, por exemplo, na sociedade? Em que momento que as pessoas deixaram de entender que teurgia era aquilo que Jâmblico pregava e começou a ter uma visão diferenciada? Eu acho que é quando você tem o desenvolvimento dos sistemas de magia dentro das tradições abraâmicas mesmo, assim, desde lá das mais antigas, as clavículas mais antigas que a gente já tem uma diferenciação nesse ponto. Eu acho que todo o repertório mágico que surge pós-cristianismo, ele já é, de algum modo, muito diferente do que o Iâmblico está propondo, porque o que o Iâmblico propõe é a morte do cristianismo. Por isso que ele foi usado por Juliano Teurgo, por exemplo, para ser a grande defesa contra o cristianismo. O que o Iâmblico propõe é a morte do cristianismo. No que o Iâmblico está falando, não tem cristianismo. É impossível existir uma tradição como a tradição cristã dentro do que o Iâmblico está falando, né? E aí, quando você tem desenvolvimentos de magia cerimonial pré-renascimento ou até no renascimento, elas já são desenvolvimentos enviesados pelo cristianismo. Então, você até tem uma influência do Iâmblico, por exemplo, no Marcílio Fitino, no Renascimento, mas como o Marcílio Fitino era em base cristã, ele ainda está trabalhando dentro dos conceitos duais do cristianismo. E aí isso vai ser bebido lá para frente pelo Martinez de Pasquali e por outros autores, né? E a próprio desenvolvimento, por exemplo, de uma teurgia judaica, ela já é mais cindida, né? Ela já tem uma formação em que você vê uma distinção entre o mundo divino e o mundo profano, que é uma distinção que ela não existe no Iâmblico. Então, é quando você coloca o tom mágico dentro das religiões abrâmicas, você tem que lidar com alguns pontos, que são os pontos, por exemplo, de que a gente vive num mundo em que aconteceu uma queda. E o que significa essa queda? O que significa essa cisão? Quanto para o Iâmblico, é um mundo em que não tem queda. O mundo já é divino como ele é, né? O aqui e o agora é divino, né? Se a gente quiser perguntar, por exemplo, dentro da filosofia do Iâmblico, o que é a divindade, a gente pode responder, é isso. É isso que a gente está experienciando aqui nesse momento. Cada um de vocês, na casa de vocês, olhando esse momento, a gente conversando, isso é a experiência da divindade. Só que a gente ainda não está consciente disso porque a gente ainda não acordou enquanto Sunta. No momento que a gente acordar, a gente vai perceber a realidade inteira enquanto manifestação da divindade. Enquanto, para as tradições abrâmicas, o que é o divino? É aquilo, não é isso. É aquilo, né? Aquela outra coisa que se situa num outro lugar cosmológico e do qual a gente não participa, ou participa raramente, em raras exceções, né? Não sei se foi mais ou menos isso que você tinha perguntado. Exatamente. Muito bom. Então... Deixa eu fazer só um comentário. Eu estou traçando alguns paralelos aqui do que você está falando, e eu enxergo pintadas dessa teurgia do Jâmblico no Austin Spare, que é um cara já totalmente fora do que você está falando, mas ele fala de vacuidade, ele tem algumas técnicas que envolvem um aterramento do Kia, e aí a grande diferença é que, em vez de falar isto ou aquilo, ele foca muito no nem isso nem aquilo. Sim. Será que a gente pode dizer que os Oskiás, não a magia do caos, mas especificamente a filosofia do Spare, teria uma tentativa de fazer uma teurgia em um mundo sem Deus? Pode ser. Eu acho que é possível. Eu não conheço muito do Austin Osmisper para falar, assim, eu consigo falar mais do Crowley, assim, eu acho que o Crowley traz uma visão bem teúrgica para a realidade. Por exemplo, quando no livro da lei, Nuit manifesta que ela é todas as coisas e que você deve consagrar todos os momentos a Nuit, tudo para mim, né? Então, se você vai beber um vinho, beba para mim. Se você vai ter uma relação sexual, para mim. Se você vai ter um diálogo, para mim. Você consagra todas as coisas à divindade. Nuit está falando, tudo é Suntema. Transforme tudo em Suntema, né? É o modo como eu vejo. Eu vejo Telema, por exemplo, como uma emergência de uma teurgia iambliciana no século XX, no mundo contemporâneo, e que, de algum modo, começou a fazer sentido, mesmo com toda a tradição cristã que permeava a ambiência histórica dali. A gente tem essa ideia de imanência, de uma divindade que ela está presente na materialidade das coisas, né? Acho que você está mutado. Até um pouco antes, na Golden Dawn, tem aquela questão da Assunção forma a Deus, é uma forma de você se colocar como Sim. o Sultman.
Sim, na Assunção Forma Deus você vira um súntuma da divindade. A divindade passa a habitar a sua alma. A diferença é que a Assunção Forma Deus do Iamblico era um pouco mais intensa, ela era uma possessão mesmo, então a tua consciência apagava. Né? O Iamblico comenta, por exemplo, das distinções das possessões, que quando você está possuído de fato por uma divindade, você não sente dor, você anda sobre o fogo, alguém pode te cortar e você não sente que a pessoa está te cortando, você tem uma anestesia por conta da experiência daquela divindade. Mas mesmo assim, ele desenvolve, quando ele trabalha os graus de consciência dentro das experiências místicas, que são dentro dessas experiências de possessão, ele ainda desenvolve um elemento muito interessante, que é o quanto maior é o nível de consecução espiritual e desenvolvimento daquele adepto teúrgico, mais consciência ele consegue ter durante a incorporação. Que é uma coisa diferente do que a gente está acostumado quando a gente vê, que às vezes a gente pensa que uma pessoa, quanto mais inconsciente, mais incorporada a pessoa está. Para o Iamblico, a pessoa que ela está mais consciente daquele processo é porque, de algum modo, a consciência dela já está tão unificada com o divino que a consciência não precisa eclipsar durante o transe. Que a consciência dela já está lá. Só que a consciência dela que está lá não é a consciência ordinária. Então a pessoa não está pensando, nossa, que louco, eu estou em transe. A pessoa ela está num outro nível. A pessoa está dissolvida numa espécie de um samadhi mesmo na divindade. Ela pensa junto com os deuses. Né? E ela consegue ter uma recordação dessa experiência de pensar e estar junto com os deuses. Muito legal, hein? E quem quiser saber mais sobre Uma Iamblico, explosão, o que cara. você Assim. sugere? Como que é? Quem quer Eu saber sei mais que do você quê? está tendo um curso agora de ocultismo, se você quiser aproveitar e falar um pouquinho disso, mas quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre teurgia, o que você sugere? Olha, eu sugiro ler os artigos de um grande pesquisador de Iamblico chamado Gregory Shaw, que é a minha principal inspiração. Gregory Shaw. Tem Os em artigos dele português? são fenomenais. Não, estão em inglês os artigos dele. Eu estou para Na traduzir verdade, um dele chamado Platonic Tantra para o português, mas eles estão em inglês. Tá. Eu ainda vou traduzir, vou publicar alguma coisa do Gregory Shaw em português, porque a gente precisa disso no Brasil, assim. Mas é o principal pesquisador sobre o Iamblico, é um pesquisador excelente, que trabalha muito essa questão da imanência do divino no mundo em Iamblico. Ele é um cara excelente. Eu acho que isso é essencial. E o curso que eu estou dando atualmente, eu estou dando uma mentoria em telema e ocultismo. Né, para pessoas que querem se desenvolver dentro da senda telêmica, eu estou dando uma mentoria a respeito disso, no qual a gente vai repassar tanto questões teóricas quanto questões práticas de telema para as pessoas que estão interessadas nisso. Tanto pessoas que já têm uma base, quanto pessoas que estão iniciando do zero. Né? Inclusive a parte da teurgia? Sim, a gente vai abordar alguns rituais daí de teurgia contemporânea, né? Ritual menor do pentagrama, ritual do hexagrama, Liber Israfel, Estrela Rúbia, desses rituais a gente vai estar abordando na mentoria. A teurgia do Iamblico, se você falar assim para mim, cara, eu quero praticar a teurgia do Iamblico, como o Iamblico fazia, eu recomendo falar assim, cara, vai para o candomblé. Eu acho que é o que é mais parecido possível do que eu já encontrei. Candomblé é o Iamblico sendo feito em terras brasileiras, assim. Na minha percepção, assim. Eu acho que é onde a gente vai ter esse maior desenvolvimento. Porque você tem o politeísmo, você tem os orixás, que seriam as divindades, você tem a experiência do possessão, você tem a experiência... Ah, e tem um elemento muito interessante do Iamblico, que é como que essas possessões, elas acontecem. A gente tem uma coisa na filosofia do Iamblico que é chamado okema, ou a tradução disso seria o veículo da alma. O veículo da alma seria o nosso corpo espiritual que é capaz de receber o influxo dos deuses. Se a gente fosse fazer uma associação, mas que não é uma associação muito boa da gente fazer, porque a nossa visão contemporânea está muito contaminada pela teosofia, mas seria mais ou menos se a gente falasse de um corpo astral ou de um corpo espiritual. A gente tem esse okema, que é esse veículo da alma. E grande parte dos rituais teúrgicos visam desenvolver esse okema, desenvolver esse veículo da alma, para que ele se transforme planificado a ponto dele receber a influência das divindades. Então, os rituais, por exemplo, que eram feitos nos oráculos da antiguidade, por exemplo, no oráculo de Claros, no oráculo de Delfos, em Delfos, a pitonisa ela ia lá e ela aspirava uma fumaça de louro antes dela entrar em transe. O Iamblico falava que ela estava purificando o seu okema, ela estava purificando o seu veículo da alma para que ele se transformasse numa ferramenta apropriada para a possessão do Deus.
Você pode ver, se você quiser, toda a feitura do ori no candomblé como uma forma de purificação do seu okema para a recepção daquela divindade, daquele orixá. E o próprio Jâmblico falou, né? É egípcio a É origem egípcio, então é africano. É é africano. africano, exato, é egípcio, é africano. Né? A base de tudo isso está lá na África. Ele fala que toda a sabedoria que ele tem vem do deus Hermes e do Egito. Né? Então é muito interessante. Ele fala de um lugar de um sacerdote egípcio que está inspirado por deus Hermes, está inspirado por Tote, né? Está inspirado por esse influxo divino, que é o influxo divino que coordena as tradições sacerdotais do Egito. Né? Tudo isso era feito no Egito. Ele está só explicando isso para a gente, ele não está criando nada novo. Por isso que é muito errado quando as pessoas falam Iamblico criou a teurgia. O Iamblico deu nome para isso e explicou fenômenos que já aconteciam há milênios antes dele. Ele está só explicando e dando nome para esses fenômenos que são universais, que aconteciam há milênio antes dele. Ele não é o criador da teurgia. Né? Eu gosto muito desses compiladores que acontecem de tempos em tempos. O Lucas, só ficou faltando como é que o pessoal te acha, porque agora, já nessa altura do campeonato, já deve ter uma galera assistindo que está a fim de fazer esse curso. E aí, como é que o pessoal te acha? Pode ser pelo meu Instagram mesmo, Outmans Mask. Eu acho que tá aqui, né, no meu nome. Tá escrito, mas tem gente que está só escutando, então se você puder falar. É OLTMANNSMASK. Tipo, a máscara do Outman, porque o Instagram é onde a gente não mostra a nossa verdade, a gente mostra a nossa máscara, né? Então lá é onde eu mostro a minha máscara, de algum modo, assim. Oh, fantástica, essa de hoje foi explodir. Na verdade, essas 2 últimas semanas, umas terças e quintas fantásticas aqui, né? Ulisses Massad, considerações finais. Cara, cabeça explodindo, né? Uma série de informações, coisas que eu não sabia. Lucas, muito obrigado, cara. Muito bom te ouvir. Assim, abriu novos horizontes aí para o meu entendimento de teologia. E se você quiser saber um pouco mais sobre magia enoquiana, entra lá no enoquiano.com.br. No site vai ter um link para o nosso grupo no Telegram. E aí você cola lá que vai ter gente falando de teologia, talvez não igual do Jâmblico, mas uma teologia um pouco mais moderna. E vem aprender com a gente lá, vem conversar com a gente. É isso aí. Robson Belli, considerações finais. Muito obrigado pela palestra, foi magistral, Ottman, e acredito que é muito importante para as pessoas, principalmente para aqueles que querem entender melhor, sejam pagãos, sejam cristãos, sejam gnósticos, sejam magistas, entender um pouco mais sobre o desenvolvimento da história das crenças e da filosofia em si. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode acessar enoquiano.com.br, tritemes.com.br, arbatel.com.br, vai me encontrar em tudo quanto é lugar praticamente, né? E no Morte Súbita também, vai ter vários artigos meus lá, vai ter um artigo sobre Jâmblico, que é praticamente a tradução do meu livro, e quem quiser comprar também vai encontrar no Clube dos Autores Teurgia, de Jâmblico. Maravilhoso. Tiago Tomussauskas, tem Jâmblico no Morte Súbita? Tem Jâmblico, tem Robson, tem Lucas, tem tudo que é bom lá no Morte Súbita. Tem Marcelo, acho que tem todo mundo aqui, né? Olha, a semana tá maravilhosa aqui no MEI e a seguidinha do Lucas também é muito boa. Se vocês puderem fazer uma playlist pro Lucas, acho que já vai dar sucesso também. Porque sempre que ele vem aqui é altíssimo nível o conteúdo, ele fala muito bem, explica muito bem e manja do que fala. Então, agradeço por todo mundo, por você estar aqui novamente com a gente, Lucas. E destaco, eu falei, acho que eu estava offline quando eu falei isso, mas se vocês observarem os programas anteriores, o Lucas ele muda completamente o outfit dele para se apresentar aqui para a gente. Parece que são 3 irmãos diferentes que vieram falar sobre 3 assuntos maravilhosos, mas sempre com muita qualidade. Bom, agora fazer o jabazinho, né, para a galera que quer saber sobre teologia do jeito antigo, do jeito moderno e do jeito errado, é acessar mortesubita.net e procurar lá o que você quiser, porque o conteúdo é de graça, conhecimento proibido ao alcance de todos. Estamos no ar desde 1996 e não temos pretensão de fechar, nem de cobrar conteúdo, nem nada disso. Mas, se você começar a acessar demais e começar a ver vulto na sua casa, as chaves começarem a sumir, a TV sem querer, sem ninguém mexer, a TV mudar para a TV Senado, aí começa a se preocupar,
E acesse o catarse.me/morte súbita para espalhar essa coisa maravilhosa para outras pessoas que possam estar precisando viver vidas mais estranhas. É isso aí, muito obrigado. Lucas Altman, suas considerações finais. Eu queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui de novo. Sempre é um prazer falar com vocês. Que vocês quiserem me chamar para conversar aqui, gnosticismo, enfim, sobre o livro também, qualquer coisa que vocês quiserem, me coloco sempre à disposição aqui. Para mim é sempre um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Pô, a gente que adorou. Pô, todas as vezes que você veio foi maravilhosa. Agora eu já vou criar, vai ter já um separadinho, o hermetismo clássico e tal, para a galera que chegou hoje. E aliás, se você chegou hoje, eu vi que tem bastante gente nova. Essa é a entrevista 456. Então, se você curtiu assim, ó, 1h30 de papo, pode dar uma olhada que tem mais 455 entrevistas desse nível sobre jâmblico, sobre hermetismo, sobre candomblé, quimbanda, umbanda, alquimia, martinismo, que vocês imaginarem, está tudo dividido em playlists. Eu tenho certeza que você vai adorar. A gente, na verdade, depende que você siga o canal e dê like, porque se você quiser ficar sabendo das próximas entrevistas, você vai precisar fazer isso, porque o YouTube ele dá preferência para divulgar vídeo de dancinha de 10 minutos, com musiquinha e tal. E aqui a gente faz diálogos profundos com gente que sabe do que está falando. Então, a gente depende de você espalhar a boa nova no boca a boca. Então, muito obrigado por ficar com a gente e a gente se vê no próximo Boteco dos Illuminati.